Vamos repassar hoje traços da dinâmica das unções, gravando aqui com o nosso companheiro Ney, que é o operador. Ney é publicitário e pastor também aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. E nós queremos continuar nosso tema, abordando hoje a questão da dinâmica das unções nos dramas da vida. Começamos pela experiência de Moisés. Moisés, Números capítulo 11, quando Moisés se viu em apuros para conduzir aquela multidão se queixando de água e de comida, problemas sem fim para resolver. E Moisés apresentou as suas questões a Deus, e Deus pediu que Moisés ajuntasse 70 anciãos dentre o povo, e então ele tiraria do espírito que estava sobre Moisés e faria com que o espírito cobrisse aqueles 70 anciãos, e eles tomariam um encargo também a si e ajudariam Moisés naquela tarefa de dimensões absolutamente fora das possibilidades de um homem como Moisés só conduzir. E assim aconteceu. Nos lembramos da história de Saul, logo no período imediato à sua unção de rei. Houve um caso em 1 Samuel capítulo 11, em que Saul foi chamado a intervir, porque havia uma ameaça pesando sobre todo o povo de Israel, sobretudo com relação ao exército. Os inimigos propuseram vazar o olho direito dos valentes de Israel, para que houvesse então um domínio absoluto sobre eles, e de resto não haveria conversa, qualquer possibilidade de aliança entre os amonitas e os israelenses. E diz o texto que Saul, sabendo daquela situação, veio sobre ele o Espírito Santo. O Espírito entrou em Saul e ele foi possuído de grande ira. Cremos que uma unção do Espírito de Deus, como no caso de Moisés e os 70 anciãos da congregação, agora sobre Saul para julgar uma situação como aquela. E assim Deus, através do que operava sobre Saul, julgasse o inimigo e proporcionasse libertação ao povo de Israel. Nós podemos caminhar um pouco mais com a experiência do profeta Elias, quando faltou comida e Deus mandou que ele fosse a viúva de Sarepta de Sidom, e que lá haveria o que comer. E o que acontece? Elias, por ordem de Deus, pois Deus disse a Elias que houvera ordenado à viúva que lhe repartisse comida. E Elias, chegando àquela residência, não havia, na verdade, o alimento como era de se esperar, com tal abundância esperada. E a viúva passou essa história para o profeta Elias. Não tem aqui senão um pouco de farinha para fazer um bolo e comer. Vamos dizer, morrer com a barriga meio cheia, com o meu filho. E o profeta Elias disse à mulher que fizesse primeiro para ele, porque assim dizia o Senhor, que não faltaria mais comida para a sua casa. E assim aconteceu. A palavra do Senhor se cumpriu pela boca do profeta Elias. Elias entendeu certamente que, se lhe fora dito que ali havia comida com abundância, então a comida com abundância deveria sair de um ato profético, já que ele tinha essa plena consciência de que Deus estava na sua caminhada e que lhe houvera ordenado
ir para aquele lugar com essa promessa de comida com fartura. Então nós cremos que houve ali também uma unção poderosa do Espírito de Deus. Como o Espírito de Deus veio sobre a congregação na experiência de Moisés. Como o Espírito de Deus veio numa unção muito especial para resolver o drama de Saul e dos valentes do exército de Israel e de toda a nação. Agora o Espírito de Deus operava com poder sobre a vida do profeta Elias numa unção de momento para aquela situação determinada. E a seguir é notório a experiência, abordar a experiência de Elias com a questão do menino da viúva. O menino veio à morte e Elias se perturbou em espírito. E Elias levantou um clamor diante de Deus, porque Deus estava a perturbar a mulher e fazendo aquilo com a pobre viúva. Se queixou o profeta, ao ponto do menino falecer. Mas, pelo que nos apresenta o texto, é possível divisarmos que havia um propósito maior em Deus de levar aquela mulher a um conhecimento muito específico da obra e da presença de Deus, da sua atuação nos dramas da vida. E então o profeta Elias tomou o menino, levou para o seu quarto, e ali o profeta orou ao Senhor e a vida foi restaurada ao menino. E então a mulher disse que agora conhecia que a palavra do Deus dos céus estava mesmo com o profeta Elias. Então essas unções operam para situações de emergência, situações dramáticas, situações que nenhum de nós teríamos como resolver simplesmente com o conhecimento que temos de Deus no dia a dia. Essas unções vêm como manifestações especiais, momentâneas ou se diria instantâneas, para a operação da glória e poder de Deus, dando-se a conhecer através desses atos, operando a sua obra, realizando a sua obra nos seus filhos. Como disse Jesus, a palavra que eu falo não é propriamente minha, mas é o Pai em mim realizando a sua obra. E também em João capítulo 5, não só o texto que acabei de citar, de João 14, mas no Evangelho de João, no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo disse que ele falava do que via junto do Pai. Então nós cremos que Deus tem essas manifestações no seu propósito, prontas para serem derramadas sobre o seu povo em cada situação dessas. Como diz o texto de 1 Coríntios, há diversos serviços ou diaconias estão para o Senhor, há diversos dons estão para com o Espírito Santo, há diversas unções ou realizações ou operações. Diz o texto de 1 Coríntios capítulo 12, citando isso o apóstolo Paulo, as unções há diversas e elas estão para com Deus o Pai, para que nós tenhamos absoluta dependência de Deus no que Ele há de operar. Nós entendemos então que não devemos intentar sairmos a realizar as coisas do modo como achamos ou do modo como bem entendemos que deveriam ser, do modo como gostaríamos que fosse. Assim foi com o próprio Filho de Deus, que não viveu nos dias da sua carne, realizando as coisas a partir da sua consciência de participação na divindade eterna. Jesus viveu como homem. Jesus foi tentado em todas as coisas como nós e viveu em absoluta dependência do Pai, para que o Pai nele realizasse a sua obra, e não deve ser diferente conosco. De modo que isso nos leva a uma dependência íntima, gloriosa, uma relação íntima de dependência gloriosa. Permitam-me corrigir a frase. Para que então Deus realize e assim experimentemos a bem-aventurança, ou essa palavra que tanto gostamos, felicidade
pessoal, não é isso? Que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, de modo que assim o Pai é glorificado no Filho. Bendita seja a glória do Senhor.